sido ator quando garoto. De 11 a 16, 17, eu fui ator. Então eu já estava no meio. Quando chegou... Mas como é que era isso? Um filme, um programa de televisão? Pois é, a minha irmã, essas coisas de família, a minha irmã fez um teste para ser garota propaganda e passou. A minha família não deixava mulher trabalhar, isso né, era um absurdo dentro de casa. Aí a minha mãe condicionou que ela só poderia ir à televisão diariamente trabalhar se levasse o irmão para acompanhá-la. Tudo bem, lá fui eu, todo dia, 6 meses de vai e volta à estação, alguém do teleteatro me convidou para entrar em cena. Você não quer fazer um papel lá, uma fala, não sei o quê? Eu fazia um flashback do Francisco Milani, fazia o Milani quando garoto. Aí achei aquilo engraçado, era legal, era divertido, dava dinheiro, enfim, era bom. Aí fiquei fazendo, aí fui chamado pela TV Tupi para fazer uma série, chamada Gugu Tichão, ficou 2 anos no ar. Aí fiquei famoso, recebi carta de fã, enfim, a fama começou a chegar muito perto. E aquilo começou a me incomodar muito. Quando eu estava com 17 anos, eu disse, não, ator nunca mais, não quero mais brincar disso. Porque não tinha individualidade, eu chegava no lugar, as pessoas sabiam quem eu era, enfim, isso fica uma coisa muito desagradável. Então, quando eu saio do quartel, que eu vou encarar a questão da profissão, esse know-how tinha peso, né? Eu manjava de arte cênica, eu já tinha vivido aquilo. Aí eu fui chamado para ser continuista num filme do Tanco, muito chamado Massacre no Supermercado. Porra, era um filme pesado, preto e branco, as pessoas... que era um crime verdadeiro que houve ali perto do Miguel Couto. O cara metralhou 3 pessoas dentro do frigorífico de peixe, porque tinha acabamento acústico e ninguém ouvia. E roubou a férias do fim de semana, da semana, não sei o quê. Ficou um casão. Eu comecei a fazer por causa disso. E aí depois por gostar mesmo, né? Quer dizer, eu na época estava assim, meio formatado para ser arquiteto. Fiz vestibular, mas eu achava aquilo muito chato. Meu irmão, para mim animar na profissão, disse, eu vou te arranjar um estágio de arquitetura. Puta, me arranjou um estágio numa fábrica de cozinhas pré-moldadas, não sei o quê. Eu descobri que o trabalho do arquiteto era aturar a esposa do cliente e discutir com ela se a geladeira ia abrir para a esquerda ou para a direita. Porque era a única opção que ficava com o cliente, o resto era tudo pré-moldado. E fiquei uma semana lá e disse, não, isso não quero de jeito nenhum, né? Isso é uma roubada total. Aí pintou outro filme, veio outro convite, aí fiquei. Mas foi meio empurrado, assim. E quais são as suas influências, assim, no cinema brasileiro? Roberto Farias, né? Inevitável, assim. Me lembro de Nelson Pereira dos Santos, também inevitável. Todos os dois eu vi antes de trabalhar em cinema. Todos os dois eu fiquei fascinado pelos filmes que foram... que foi Vidas Secas e que foi Cidade Ameaçada. Eu vi os dois próximos e fiquei impressionado como podia fazer filme bom no Brasil. Gente, é viável. O filme é brasileiro bom, uma história bem contada, emocionante. Eu tinha lido o livro do Vidas Secas e fui ver o filme e também fiquei muito surpreso porque o filme era do tamanho do livro, né? E depois eu vi um outro, O Assalto ao Trem Pagador, também foi uma coisa que, quando eu vi, eu disse, cara, que coisa bem feita, que coisa boa. E eu acho que sempre tive esses caras meio presentes quando eu vou filmar, quando eu vou decupar. Jabor também. Jabor muito no trato com o elenco. Eu fiz assistência de direção de muitos deles. Certamente o Jabor era a pessoa que melhor sabia jogar com o elenco. O Jabor leva o elenco com uma coisa assim de tirar o chapéu. Então, depois, assim, você começou a trabalhar muito como assistente de direção, né? Em longas-metragens, grandes produções, e em algum momento você se interessou por o que a gente está chamando de cinema alternativo, né? Eu queria saber o que você enxergava como possibilidade dentro desse outro universo. Claro, era a possibilidade de eu ser autor, né? Eu ficava fazendo a ciência de direção e eu gostava dos filmes dos quais eu era assistente. Eu adoro Toda Nudez Será Castigada. Tem vários filmes que eu fiz que eu gosto muito como assistente de direção.
Dona Flor, essas coisas. Mas eu sempre ficava olhando e dizia, pô, eu quero fazer o meu. E eu percebia que, para eu fazer o meu, naquele arremedo de indústria, naquela suposta indústria dos anos 70, eu tinha necessariamente que começar fazendo um curta-metragem. E o curta-metragem sempre foi uma praia de todo mundo. O curta-metragem nunca teve muito filtro para você entrar. Até porque é um lugar para isso mesmo, para as pessoas estrearem. Então, o que me interessava era isso. Era a possibilidade de fazer um, fazer outro, e ir mostrando, e mostrando, e mostrando, e fazer uma carreira de realizador, né? Insistindo aí nessa pergunta dos primórdios, etc. Tal, quer dizer, você era um cara atípico, no sentido que quando você chega nesse ambiente dos curta-metragistas, você já estava altamente profissionalizado, você tinha uma cancha enorme, etc. Tal. A gente está vivendo um momento que ainda tinha os ecos das esquerdas, e que eram muito presentes coisas contraculturais, né? E você chegava com uma outra vivência. Como é que você se situava nesse universo? Cara? Cabeça, como é que... Isso era muito nítido para mim. Eu me identificava muito com a ideia do anfíbio, né? Da barca de cantareira, da coisa que atraca em vários sistemas. Porque eu adorava o universo do curta, o universo do jovem autor. É muito, muito bom, é muito atraente, é muito criativo, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que aquelas pessoas tropeçavam no fazer. As pessoas tropeçavam mesmo era no filmar, no beabá. E que, por acaso, da onde eu vinha profissionalmente, o beabá era muito praticado, era muito exigido. E eu ficava sempre vendo a possibilidade de juntar uma coisa com a outra. Quer dizer, como é que eu faço um filme que tenha a liberdade, que tenha o curta independente de estreante, mas que, ao mesmo tempo, conte com o suporte do que, na época, era chamado de cinemão, que eram os filmes dos Farias, que eram os filmes dos Barretos, era o cinemão vigente, né? Mas eu me divertia um pouco com isso. Teve uma mostra de curta-metragens que eu armei no Meridian, que foi muito engraçada. Fui eu que armei. Quer dizer, era mais do que a Cursina. Era a Cursina, era a BD, era frilas, eram pessoas que não tinham nenhuma ligação com nenhuma das duas e entraram. Na verdade, era uma maneira de fazer o cinemão ver os curtas. E foi um sucesso, lotou, enfim, misturou pessoas que na época não se misturavam muito, porque estavam nesse sistema que você falou, muito dividido, né? E também porque eram muito jovens, sei lá, tipo Marisa com Barreto junta na mostra de curta do Meridiano. Então, vou insistir mais então, nesse ambiente. Quer dizer, nesse momento que você chega na política, como é que você vê aquele tipo de grupo que você chega, onde estava o Antônio Luiz, o Joffre, depois você... O Antônio Luiz chegou depois. Esse percurso, como é que acontece essa coisa da política, esse percurso que leva você com Marisa, com César, com Abranches, até a Cursina. Fala desses anos, desse momento, da tua identificação e do teu estranhamento em relação a essas pessoas. Quer dizer, eu não resisto a uma certa paranoia técnica. E assim, não está insuportável, não? Só deixa eu parar um pouquinho. Isso aí, pois eu parei por causa disso. Eu não resisto a uma paranoia técnica. Tem Não, nem precisa. É profissional. O pouco culpado disso, em primeiro lugar, foi o Zé Joffre. Pô. Começou. Ele vai parar. Agora, peraí, talvez eu possa melhorar isso um minuto. Quem? O Diego Moreno, Período da poda, tiveram aqui. Bom,
fez um colchão de sala fechada aqui no meio. Então, Corisco, Zé, as pessoas até torcendo. o culpado foi o Zé Joffre. Eu trabalhava na RFF e via o movimento curta-metragista como uma coisa muito distante, assim, era outra praia, eram outras pessoas, não tinha livre acesso. Aí o Zé Joffre vai fazer estilo do Casamento. Aliás, ele não fez o estilo do Casamento, perdão, ele foi fazer um trabalho sobre equipe de cinema e fez umas fotos lá. Eu sei que ele aparece lá fotografando, mas ele não era o estilo, não, porque o estilo era outro menino. E a gente ficou amigo, assim, o cara era simpático, era bom de papo, não sei o quê, enfim, a gente é amigo até hoje, adoro o Zé. E o Zé que me falou da Corisco, via Murilo, não sei o quê. Eu ouvi falar aquilo, mas ficou meio longe. O filme seguinte que eu fui fazer foi Dona Flor e Seus Dois Maridos, que o Murilo estava. Aí esse papo voltou a se apresentar. Quando a gente voltou, o Murilo me disse, pô, você tem que conhecer o pessoal da Corisco, você tem que ir lá, não sei o quê. E quando eu cheguei, que eu conheci as pessoas da Corisco, a primeira sensação que me deu é assim, achei um negócio que me faltava. Porque são pessoas que a relação é bastante horizontalizada, né, que não era da relação da assistente de direção com qualquer diretor para que ele esteja trabalhando, e são pessoas que detêm o meio de produção. A Corisco tinha câmera, a Corisco tinha gravador, as câmeras não eram desse tamanho, nem eram desse preço, as câmeras eram enormes, eram caras, e era difícil tê-las. A Corisco tinha pessoas a fim de fazer cinema, simpáticas, bem pensantes, que davam festas ótimas, que tinham um social muito agradável, e era tudo que eu precisava vindo da fábrica. Eu disse, porra, arrumei minha turma. Tanto que a gente monta um ponto de praia, eu passo a frequentar a praia da Corisco, eu passo a levar a namorada para dentro da turma da Corisco, aquilo vira mesmo uma meia família, vamos dizer assim, a ponto de uma das melhores memórias que eu tenho das relações de amizades, de um modo geral, acontece com a história da Corisco, quando eu quebrei a perna, porque eu precisava ter acompanhante permanente, porque eu estava tomando remédio, não sei o quê, e eu tinha quebrado pesadamente, feiamente, duas fraturas expostas, enfim, um problema grave. Motocicleta. E não estava nem dirigindo, eu era carona, né? Quer dizer, otário, né? Aquele cara que mora de Barra Perdida. Seu capacete, sua parede. Ficou guardado como um troféu, porque é aquilo que me salvou a vida. Como quebrou o capacete, não quebrou a caixa craniana. E o pessoal da Corisco se revezou em plantão. E um dia chegaram para mim com uma escala. Segundo é o Roberto, terça é o Murilo, quarta é a Mônica, quinta é o Serginho, a Valéria vem sexta, não sei o que lá. E uma escala de remédio, às 10h15, toma isso. Quando eles foram embora, eu comecei a chorar. Disse, caralho, eu achei uma família mesmo, no sentido específico. Não sanguíneo, mas, porra, me deram uma rede. Porque meus pais já tinham morrido, eu estava muito distante dos meus irmãos, que nessa hora acolheram, meu irmão foi lá, minha irmã foi lá, dinheiro, tudo que foi preciso. Mas esse cotidiano fino tá na hora do remédio azul, né? Isso é uma coisa que é significante para sempre, né? E eu me perco da Corisco um pouco dentro da Corsina, porque a gente partiu para fazer uma Corisco grande. A Corisco original tinha umas 10 pessoas, sei lá, Monclar, não sei mais quem. Você, Mônica, Serginho, Valéria, Murilo, Zé Joffre, eu, Monclar, Asbeg. Bob Machado, não? Quem são? Roberto Machado, não? Roberto Machado, filho do Roberto, não, entrou depois, isso aí antes. Luiz, Também não. Então, Luiz aparece na Corsina. Aparece na Corsina fazendo fotografia do Digaí Bahia, que é produção da Corsina, que era meu, da Corisco, mas ele não era da Rodinha. Eu não me lembro do Antônio Luiz na praia, ali no posto 10. Bem melhor. Bem melhor. Mas ele não ia à praia com a gente. Isso é do teu filme. Chega de viagem. Do Digaí. A gente tinha feito do Dona Flor, ele era assistente de câmera, e a relação com ele tinha sido muito boa, e ele tinha feito muita câmera para o Filmando Dona Flor, que na verdade é o meu filme de estreia, que era o making-off do Dona Flor, que na época não existia o conceito de making-off, não se falava nisso. O que se fazia de filmar a filmagem eram reportagens que o pessoal da Atlântida fazia das chanchadas da própria Atlântida.
Os produtores independentes, as produtoras que não tinham cinema, não tinham como gerar material para passar no cinema, porque o cinema não passava. Então não se tinha esse conceito. E eu tinha visto o making-off daquele Grand Prix com Paul Newman. E achei a ideia sensacional. Porra, faz um documentário sobre o atrás da câmera, né? Aí quando chegou no Dona Flor, assim, sei lá, a primeira, segunda semana de filmagem, eu comecei a ficar muito impressionado com o tamanho do filme. O filme tinha tudo que os outros filmes que eu tinha trabalhado tinha, só que vezes 5. Figuração é vezes 5. Câmera é vezes 5. Era tudo vezes 5. Aí um dia que isso ficou claro para mim, eu propus ao Luiz Carlos, né? Porra, deixa eu usar as pontas de negativo e me dá o ocioso de câmera, quando a câmera 2 não está rodando, para fazer um documentário sobre o próprio Dona Flor. O Diga Aí é um vídeo da Dona Flor, junto com o Filmando Dona Flor. Quando eu voltei disso, também eu sabia que os caras tinham que filmar isso, que isso teria custo, né? E o filme já estava, Dona Flor, essa altura já estava na Moviola. E o Diga Aí, e o Filmando Dona Flor estava na Moviola também. E o Álvaro queria fazer o Diga Aí. Aí um dia eu juntei tudo. Eu cheguei para os caras e disse, olha, se você me der hotel, me der negativo, fiz uma proposta de troca de coisas que não envolvia dinheiro, eu filmo o Senac para você. Porque eu sabia que eu filmaria o Senac em 1 ou 2 dias, não precisava mais do que isso. Um casarão grande, cheio de coisa acontecendo, mas tu entra ali, em 2 dias tu acaba aquilo, não tem como evitar. E você me dá tais coisas que fazem a coprodução com o Álvaro, que o Álvaro tinha, enfim, Álvaro Freire, ator do Dona Flor, que tinha ficado muito meu amigo e que teve a ideia original do Diga Aí dele. Ele que ligou, foi na minha casa e disse, pô, tem um filme chamado Diga Aí Bahia. Me corrijo, um outro fotógrafo, não era o Antônio Luiz, que caiu, a gente já estava em Salvador, e aí no quarto do hotel, um belo dia, eu vejo aparecer o Antônio Luiz, que era um cara que eu conhecia de antes da viagem dele com o Sebastião Salgado. Não, o Antônio Luiz vai com a gente. Não vou discutir, entrevistado não discutir. Entrevistado eu conservo a edição. Eu também não discuto com entrevistado, medito. O Antônio Luiz foi com a gente. Nós relaxa, não há comunismo, nazismo, porra nenhuma que dê certo. Se você nós relaxa. É a solução nacional, né? Nós relaxa. Então o Diga Aí tinha essa coisa, o Álvaro tinha esse discurso. Vamos avacalhar, vamos rir disso, vamos brincar com isso, vamos jogar no ventilador. Inclusive porque o Diga Aí, quando ficar pronto, ele é interditado em todo o território nacional. Não pode exportar, não pode passar, não pode vender, não pode nada. É tranca geral. E que foi solto por uma conversa com o Nelson Pereira dos Santos, no restaurante Aurora. Fomos eu e o Álvaro lá, nessa época o Nelson estava sempre na Aurora, todo dia, e chorar mágoa no pé dele. Pô, Nelson, o filme ficou pronto, não pode passar, já tem cópia, não sei o quê. Ele pediu para ver. A gente foi na Moviola da Regina Filmes, passou, ele olhou e disse, eu resolvo isso, não se preocupe. Ligou para o chefe da censura e o filme saiu com censura livre e com direito de exportação, por um telefonema dele em que ele explicou para os caras, o chefe da censura, que os censores tinham visto errado, que o filme era uma comédia, era uma besteira, que era uma brincadeira de uns meninos, que não tinha nada de sério, não sei o que lá. Porque tinha um pedaço do filme que um dos depoentes está falando que trabalha na Petrobras, e a Petrobras é governo, e governo é nação. Uma coisa triunfalista, assim, o cara arrumou um puta emprego, né? E a gente tinha filmado no lixo, apanhando lixo, a figura de um criolinho pequeno, assim, uns 7, 8 anos, com um gorro, que quando ele vê a câmera, está filmando ele, ele presta continência para a câmera. Uma coisa de elogiar o ato de ser filmado. Aí nós, montamos junto, né? O cara fala lá, porque a Petrobras é governo, e governo é nação, o criolinho, pá! O assessor, pá! Claro, era meio provocado de propósito. Mas o Nelson conseguiu com um telefonema. Também eram essas coisas assim que você viver num país que tem rei é muito ruim, né? Porque a democracia é muito melhor, mas o rei tem amigos, né? Então, muitas vezes, você com um amigo do rei resolve uma coisa que em outro ramal, em outro caminho, ia demorar muito para resolver.
A gente ficou 2 semanas ou 3 semanas filmando, 3 semanas filmando Digaí. Também foi um curta, isso é uma coisa assim engraçada naquela época. Eu consegui, o Brilho da Noite também foi isso. Tinha elencos, Luiz Cardoso, Selma Vasconcelos, Denise Bandeira. Então era um elenco chique. Como muita gente vivia de trabalhar em cinema, e como ninguém fazia um filme atrás do outro, havia muito ocioso da produção cinematográfica. Você tinha muita câmera parada, você tinha muita equipe parada, você tinha muito elenco parado. Então, uma pessoa que trafegasse bem no meio cinematográfico conseguia, com uma certa facilidade, organizar os ociosos. Você não vai fazer nada na segunda, você não vai fazer nada na segunda, você não vai fazer nada na segunda lá em casa que a gente vai fazer o filme. E parece fácil, mas era assim mesmo. O Brilho da Noite nasce disso. Voltando ao final do Digaí. O Digaí vai para o Festival de Brasília e eu encontro um amigo meu, que era um exímio vendedor, tinha saído de casa aos 16 anos e tinha feito carreira brilhante de empresário. E naquela época tinha uma fábrica de barraca que o principal cliente era o Exército da Bolívia. Não era qualquer conta corrente que sustentava a fábrica de barraca do Jorge. O Jorge vê o Brilho e Abranches. O Jorge vê o Digaí Bahia no festival, me encontra, e aquela coisa de empresários, você quer me vender o seu filme? Que isso, Jorge? Eu vou te vender o meu filme. Não, porque eu queria ter o seu filme, você quer me vender o seu filme? Jorge, o filme é meu, vai ficar sendo meu sempre. O que você quer? Eu gostei muito, não sei o que. Eu digo, então vamos fazer outro. Em vez de você comprar esse, vamos fazer outro. Não sei. E aí começamos a discutir a hipótese de fazer cinema, fizemos uma produtora. Jorge comprou uma câmera 16, comprou umas coisas. 7, 8, por aí. 7778. Chamava... Visão Cinematográfica. Quem era o sócio? Você? Eu, Jorge Abranches. Isso antes da Corsina? Não. Antes da Corsina. A Corsina nasce aí. Quer dizer, a Corsina nasce do Sérgio Pel, mas ainda não tinha papel sacramentado. Por quê? Do outro lado disso, essa mesma mentalidade assim, de não quero trombar com a direita nem com a esquerda, que não quero derrubar a ditadura, quero fazer meus filmes, também começava a aparecer dentro da Associação Brasileira de Documentaristas. A BD, com o Sérgio Pel e uma série de pessoas que estavam ali ao redor dele, concordavam perfeitamente com a grande política da BD, que nessa época era Sérgio Sanz, era Orlando Bonfim, estavam fazendo a coisa certa para aquele momento, mas essa rapaziada também se sentia pouco representada ali. Era um espaço que estava ocupado. Então precisava abrir um espaço novo. E essas coisas são muito circulares, né? Isso não acontece num lugar ou no outro. Havia, por parte do Estado, a venda para a população da ideia do cooperativismo. O cooperativismo era a pauta. Os longa-metragistas tinham fundado a Cooperativa Brasileira de Cinema, cujo presidente era o Nelson Pereira, que tinha comprado um cinema ali em Copacabana. Quer dizer, a ideia do cooperativismo estava na pauta. Aí Sérgio Pel, junto com os seus hippies, monta o conceito de uma cooperativa de realizadores de curta-metragem. Só que isso fica uma coisa meio desorganizada, meio caótica, rola para lá, rola para cá. Passam na minha casa, me chamam, junto com o Sérgio Marisa, junto com o pessoal da Corisco, não sei o quê, mas a isso ainda precisava, ser formatado num contrato social, e 2, ter um pouso, ter um lugar onde se assenta isso. O Jorge e eu tínhamos alugado 2 salas ali em cima do Teatro Opinião, na Siqueira Campos, para botar a Visão, que fazia lá os curtas da Visão. O Jorge tinha arrumado um conta-corrente com a TV Tupi, não, com a TVE, que nós filmávamos semanalmente em 16 imagens para ilustrar uma espécie de dicionário audiovisual. Eu me lembro de uma vez chegar a juta, tem que filmar a juta. Puta, o que é juta? Onde é que tem juta? Procura juta. Aí fomos parar num lugar para filmar saco de batata, que era de juta. E volta e meia vinha essas coisas assim, tomate, aí tinha que filmar tomate. Isso que sustentava o fio daquele escritório, meu salário, essas coisas. A Visão acabou sendo o lugar ideal para botar a Corsina lá dentro, ou seja, dar um telefone, dar um ponto de referência, fazer as assembleias da Corsina lá dentro. Pós-Pel, então. Pós-Pel. Segundo momento. Quando o Pel legitima,
Se eu não me engano, o primeiro presidente da Corsina, eu acho que é o Sérgio Rezende. Não, é o segundo. O primeiro é o Pel, quer dizer, não, você tem razão. Já... O Pel era o doutor Ulisses. Carregou até a abertura, mas não tomou posse. Aliás, deu Tancredo. Eu não me lembro do Pel presidindo a Corsina, eu me lembro do Pel fundando a Corsina, fazendo a Corsina virar verdade. Mas também tinha essas coisas de é preciso ter mais gente pragmática, é preciso ter mais gente com o pé no chão. Esse é o grupo que entra. O grupo Que é Sérgio, Marisa, eu, Zé Joffre, Murilo, que eram todas pessoas mais concretas. E, se eu não me engano, o primeiro, ou o segundo é o Sérgio, eu sei que eu viro tesoureiro. Eu fiquei anos sendo o tesoureiro da Corsina. E que era uma profissão absolutamente delirante, porque cada um dos 36 sócios fazia seu filme da sua maneira mais criativa e estapafúrdia possível, que resultavam filmes ótimos, mas que a contabilidade era um caos. E o cara, quando ia botar aquela contabilidade no mundo real, fazia pelo livro de contabilidade da Corsina, em que eu tinha que, de alguma maneira, dizer, meu amigo, isto aqui não pode declarar dessa maneira. E aí entramos no brilho, então. Foi. Brilho da Noite. Eu queria te fazer uma pergunta também. Essa coisa que você falou do humor, do Edgar e Bahia, até eu achei uma fala sua que você falava que era um entretenimento de verdade, que eu até ia te perguntar, mas acho que você comentou isso bastante. Mas ao mesmo tempo que você estava procurando uma saída, essa coisa séria, documentário, e você está falando dessa produtora que você abriu com o Abrantes, e você participou de filmes do Abrantes que eram bem sérios, né? E extremamente pesados e contra a ditadura. Eu queria perguntar para você como é que foi essa experiência. Quer dizer, eu acho que contra a ditadura eram todos. Eu não me lembro de nenhum filme a favor da ditadura. Agora, o que acontecia no Jorge? O Jorge era preto e branco, o Jorge era muito carregado nas tintas, ele era uma pessoa radical na vida dele. Então, quando a gente funda a Visão, o trâmite natural era eu começar a trabalhar com ele no roteiro das coisas dele. Mas rapidamente a gente percebeu que isso não era o caminho da sociedade, porque eu ficava, de certa maneira, adoçando ou aplanando os conflitos, deles, carrega tanto nas tintas, né? Ele tem um curta, que eu não me lembro o nome, daquele... O Balas e Bolas eu gosto, acho um filme legal. Que é uns bonecos sendo furados por uma broca. Pois é, eu fui operador daquela broca. Aquele filme, por exemplo, é uma coisa de um radicalismo, né, mundo árabe, né? Aquilo ali realmente é palestino louco. Mas por que você me perguntou que eu me perdi aqui no Jorge Abrantes? Eu perguntei como é que era essa sua experiência com essa abordagem mais séria e mais... Essa tua descontinuidade, de uma certa forma, né? Com a Corisco, com o Abrantes, você trazendo um outro tom, né? Sim. Quando surgiu essa mostra da BD, do Meridian, várias pessoas, meio de brincadeira, meio implicando, essa brincadeira que implica, né, me chamavam de Tranquedinho, né? Tancredinho, né? O nego me sacaneava com isso, né? E isso é uma coisa que eu acho que vem de raiz familiar. O meu pai jamais foi conhecido pelo nome dele, que era Antônio. O meu pai era o Seu Mineiro. Seu Mineiro para cá, Seu Mineiro para lá. E eu sempre tive, e tenho até hoje, uma coisa de compatibilizar o incompatível. Acho que por ali dá para sair. Por isso que também não deu muito certo eu ser roteirista do Jorge. Só que, nesse momento, a gente era muito amigo do Sérgio Marisa. Então, o Jorge entra no filme do sangue do Sérgio, Até a Última Gota. O Jorge é sócio da câmera, faz o som direto, dá sugestões, colabora, enfim, está ali naquela turma. E o Balas e Bolas, se eu não me engano, o roteiro é do Sérgio. O roteiro foi escrito com o Sérgio deu uma colaborada, uma coisa assim. Agora, o Jorge era isso mesmo. O Jorge era uma pessoa, assim, a maneira com que ele fecha a Visão é uma bandeira disso. Acabou um ano de empresa, a gente estava nas vésperas das férias, o contrato com a TVE tinha entrado em férias, ia retomar depois. Chegou uma sexta-feira e ele me convida para ir uma sauna. Ótimo, legal, sentamos na sauna, começamos a conversar. Ele diz assim, eu vou fechar a Visão segunda-feira. Só estou te avisando, porque eu tinha 50% da empresa. E eu não quero mais brincar disso. O que
que houve, já? Ficou maluco? Porra, demos lucro, cumprimos o plano, você fez um filme, vai fechar? Como vai fechar? Não, que história é essa? Não vai fechar. Vou fechar, não quero mais. Aí conversa, com fim de semana, sítio, volta, não sei, até que um dia ele conseguiu sintetizar o sentimento. Eu venho do mundo de empresas onde é tudo bandido. E eu sempre achei que o mundo das artes, o mundo do cinema, o mundo dos artistas, seriam todos mocinhos. Eu estou há um ano em cinema e não tem nenhum mocinho. É tudo bandido. Se é tudo bandido, eu prefiro, em vez de fazer filme, vender barraca. Jorge, mas você também é um pouco romântico. Pô. Você acha que porque as pessoas são artistas não seriam guerreiras? Não sei, mas não consegui convencer o cara a não fechar a empresa, que afinal era minha e dele. Se ele fechasse a parte dele, eu tinha que engolir. Aí um dia caiu a fichinha. Eu digo, tudo bem. Eu queria te perguntar, você participou de algumas jornadas de curta-metragem na Bahia, né? Sim. E como é que era esse espaço da jornada e dos festivais de curta-metragem, como o Festival JB? Como é que era esse espaço para inserção? Como é que foi a sua experiência? Era maravilhoso, porque havia, assim, apanhou de pessoas mais radicais que acharam que o filme era oba-oba turístico. Ah, você fez um oba-oba turístico, não sei o quê. E por sorte, o Tigaí Bahia, ou sei lá por quê, foi comprado pela universidade para a área de sociologia, com material de ensino, bota lá, não sei o quê. Isso era marcante. E essa coisa de você ter no festival, além do ver filme, ver muito filme, você tem um espaço para digerir filme. Para ver que filme que o outro viu, como é que ele viu aquele filme que você viu. Tem uma troca de comentários pessoais que havia mais espaço para isso, né? Como no futebol também. Né? No futebol, os jogadores tinham tempo para fazer a jogada. Hoje o marcador está colado, quando a bola chega já morreu a jogada. Então, muito dessa elegância, do gesto largo, não se tem mais tempo para isso, né? E isso era marcante na jornada, para mim, pelo menos. Essa questão dos exibidores comprarem os filmes, no momento posterior da lei, que foi aquela explosão de produção de curtas e a lei estava realmente funcionando, teve um momento posterior que os exibidores começaram a boicotar isso, né? Eu queria saber como é que você percebeu isso e também eu li no seu currículo que você fez parte da presidência da ABD no Rio de 88 para 90 e eu queria que você falasse desse momento, porque parece ser extremamente complicado e logo depois veio o Collor e tudo que aconteceu. Eu peguei o ocaso, né? As últimas luzes. O Brasil tinha, né? Havia nítido espaço, havia nitidamente o traço de que estava rachando. O negócio quebrou. Não sabemos direito o que vai acontecer, mas o negócio quebrou. Quando eu fui para a presidência da BD, foi depois do Silvio Darrém. Então já estava também muito nítido que tinha que se pensar o novo modelo. E o que eu discutia na época é que eu achava que o curta-metragem e o documentário deveriam ir para a televisão. Eu via com muita clareza que a lei do curta, por melhor que ela seja por curta-metragistas, e eu me incluía nisso, ela só é possível num governo de ditadura, num governo muito forte. Não é compatível o conceito de democracia com liberdade de comércio com o conceito de você obrigar um restaurante a vender, a passar pepino no couvert, porque você quer incentivar a cultura de pepino. Agora, o restaurante tem a ver com isso. Então eu chegar para o cara, dono de um cinema, se você tem que passar um curta-metragem, porque eu estou incentivando o cinema nacional, o cara diz, tá bom, mas o que o senhor me paga por isso? Então, eu estou gastando carvão, eu estou gastando sala, eu estou gastando... Realizar o João Cláudio Mirante Negro em 87. Esse aqui. Foi ótimo. Quer dizer, eu fico pensando exatamente, quer dizer, depois de você delinear o personagem, né, quer dizer, como é que esse homem tão realista, com esse humor pragmático, então vai exatamente tematizar um personagem
né, da voltagem do João Cândido? Do João Cândido. Como é que se dá esse encontro, essa motivação? Né? É estritamente familiar. Meu pai viu uma coisa que eu acho importante, que é o existencial. Não adianta nenhum grande regime político que vá revolucionar o mundo se as pessoas, existencialmente, cada uma de si, não foram felizes. O Trama Familiar foi um filme que apanhou muito nesse sentido. Todo mundo falava muito bem do filme, todo mundo chorava com o filme, todo mundo se emocionava com o filme, mas todo mundo meio me cobrava de que, porra, como é que você conta tão bem uma história e fica contando essas histórias de direita? E dizia, bicho, porque a existência não tem direita e esquerda, porra. O cara tem que ser feliz, não importa o resto. Então isso, por um lado, já estava fazendo um certo barulho aqui. Pois é, e por outro lado, a coisa do meu... Ele é gerador do... Eu não entendi essa balançadinha antes, assim, para equilibrar alguma coisa. Não, eu fugindo do espelho. Procurando enquadrar. E, quer dizer, tem a coisa do João Cândido e tem aquela forma que você resolveu no roteiro, quer dizer, o grupo de atores numa comunidade popular... É que eu não tinha chegado ainda aí. Sim. Eu ainda estava levando para o Paulo Porto. Ah, sim, certo. Para fazer um filme Estamos rodando? que eu achava todos dois, que eu achava um longa pequeno. Por que para mim era um longa pequeno? Porque era um filme passado dentro de um navio, que era cenário em estúdio, e no Palácio Guanabara, em 2 ou 3 locações. Mas era um filme enguetado na parede e, ao mesmo tempo, era um levante maravilhoso. Era, na minha cabeça, um encoraçado brasileiro. Levei para o Paulo Porto, que eu estava dizendo que eu tinha sido assistente de 3 longas que ele dirigia e fazia o papel principal. E quando você é assistente de um cara que dirige e faz o papel principal, você estabelece com ele uma relação extremamente particular. Fica uma coisa, não tem igual, não consegui passar por uma situação igual. Porque ele é o diretor, você é o assistente. Mas, ao mesmo tempo, quando ele está em cena, é você que diz, faz de novo, que não ficou bom. Então, tem um balanço aí muito gostoso de jogar. E isso me dava uma relação com ele muito boa. Aí levei o projeto para ele e disse, Emiliano, ficou maluco? Crioulo, Levante, na Marinha, isso aqui é dinheiro do Estado? Não vai dar certo, faz isso daqui uns 10 anos, espera aí, não sei o quê. Aquilo ficou azedando na gaveta. E eu meio puto, sei lá, porque queria fazer aquilo. A Fundação do Cinema Brasileiro abriu uma concorrência, eu entrei e ganhei. Aí não era imbatível o projeto. Não. Já com esse roteiro? Já com esse roteiro. Como é que entra, então, a estrutura da comunidade popular, enfim, os atores, o espetáculo? Pois é, eu era casado com a Eliana Dutra, que era roteirista, tinha sido atriz e estava fazendo umas assistências de direção. E ela tinha feito com a Eunice Gutmann um filme chamado Ensaio Geral, que era passado num ensaio geral do teatro. E eu achei aquilo extremamente atraente. Ficou aquele negócio vagando na cabeça. Quando eu entrei para a concorrência, eu não entrei com um roteiro. Eu mandei o fato histórico e disse que eu queria fazer um documentário sobre aquilo. Falei que era ficção, não falei que era nada. O fato é esse, eu quero documentar isso hoje. Ganhei o prêmio, disse, bom, então agora eu posso escolher de qualquer maneira. A primeira coisa que caiu na minha cabeça foi, isso é uma cultura oral. Não existe na sala de aula o evento Levante da Chibata. O governo não explica como é que a Marinha parou de usar a chibata. Aquilo não está nos anais da história, pelo menos naquela época. Logo, aquilo era uma cultura oral. Eu sabia daquilo do meu pai, o outro ouviu falar de não sei quem, o Edmar Morel tinha escrito um livro, mas era a única coisa que existia e não tinha nenhuma oficialidade. Logo, tinha que ser alguém contando para alguém. E, evidentemente, que seria no Quilombo. O Quilombo é a favela. Aí caiu a ficha do ensaio geral. Digo, claro, os caras estão na favela ensaiando um espetáculo que conta a história de um ídolo deles, que não é oficial. E aí o espetáculo de cena chama-se A Revolta da Galera, que a galera, na época, era a palavra da moda. Assim, a turma, a galera foi para lá, a galera do Vasco, não sei o que lá. Mas veio daí, primeiro, de ser uma história não oficial, de ser uma história oral, de ser uma história de um povo marginalizado e de ter o teatro na sua função mais nobre, que é mostrar a história para as pessoas reciclarem ou evoluírem
a partir da história. Juntava tudo ao mesmo tempo, entendeu? E eu fiz o roteiro com a Eliana. A Eliana é co-roteirista. E aquele galpão aquele galpão, por exemplo, valia um documentário. O cara tinha um galpão na favela do Vidigal, que sábado e domingo ele alugava para um pastor fazer palmas para Jesus. Sexta e sábado ele fazia baile funk, que era um outro grupo que fazia baile funk. E de quinta a terça ele fazia uma ação social de prendas domésticas, bordado, não sei o quê, e segunda não fazia nada. E foi uma dificuldade achar quem é que ia ceder os dias para eu filmar, porque eu tinha que cenografar, eu tinha que interditar o galpão. Mas eu fiquei muito impressionado com a versatilidade daquela história, entendeu? Que, aliás, pouco tempo depois eu vi uma dessas também, assim, lapidar. Eu nasci em Petrópolis e fui criado em Petrópolis até os 4, 5 anos de idade. Na Santa Teresa tinha um cinema que era da Arte Palácio. Quando eu era garoto, era da Arte. Só que o cinema, propriamente dito, pertencia à mesma instituição que tinha um colégio onde tinha aqueles canarinhos, pequenos canarinhos de Petrópolis, que era um colégio de padre. E ninguém sabia. Anos depois eu faço Viagem de Volta, e o Viagem de Volta é sobre a recuperação de drogado. Então ele caiu numa rede submersa de gente, instituição e coisas ligadas à recuperação de drogados que adoraram o filme e resolveram levar o filme para cá e para lá, porque o filme era a própria bandeira dessas organizações todas, tudo grupo de ajuda mútua. E arrumaram, via Corpo de Bombeiro, uma sessão de cinema no Arte Palácio, lá de Petrópolis. Ficou um dia, o bicho passou umas 10 vezes o filme, passou 10, meio-dia, 2 horas, para os colégios locais irem ver. Quando eu chego no cinema da minha infância, não sei o quê, só tem cartaz de filme pornô. Mas pornô brabo, aquele pornô sem título que tem ali na Praia de Botafogo. E eu fiquei meio impressionado, pô, o Arte Palácio da minha infância, é um filme pornô. E o Viagem de Volta vai passar no filme pornô, que lugar engraçado, não sei o quê. E aí fui falar com o gerente. Eu achei aquilo engraçado, não é? Queria saber quem era o dono, quem tinha comprado. Não, continua sendo dos maristas. Como, senhor? Eles tinham alugado, mas eles topam essa programação. É a única fonte de renda dos canarinhos. Aqueles meninos que cantavam música sacra com a vozinha linda eram sustentados pela Arte Petrópolis. Eu disse, isto é o real, tá certo. Com a realidade você não discute, né? É a realidade. O João Cândido teve várias coisas dessas. Assim. Eu cheguei na Marinha, Centro de Documentação Histórico da Marinha, lugar sério. Apresentei a carta-prêmio do Ministério da Cultura e disse, ganhei esse dinheiro para fazer esse filme. O que vocês têm aí da memória? Os caras não tinham nada. Nada. Não tem nada, não sabemos dessa história, não. E eu comecei a pressionar, e o cara, nada. Eu disse, olha, que coisa engraçada, porque os jornais estão querendo fazer uma entrevista comigo, não sei o quê. Eu vou aproveitar e vou comentar esse fato, né? É verdade, o senhor está me dizendo que não tem nada mesmo. Da perda da memória nacional, né? Como é que a Marinha não sabe disso, não sei o quê. E era mentira minha, não tinha entrevista nenhuma armada. Mas o cara sacou que esse menino vai sair gritando, aí isso vai dar barulho. Aí me passaram por um almirante aposentado, que foi me receber para me encaminhar a história do João. Primeira coisa que ele falou, aos 5 minutos da conversa, por que você não faz Marcílio Dias? Faz Marcílio Dias, então melhor. E disse, olha, o Ministério da Cultura não vai gostar, eles premiaram João Cândido. Esse cara foi num papinho sedutor, que chegou uma hora que ele me ofereceu, ele perguntou, quanto é que foi o prêmio? $25 mil. Lhe dou $50 mil para você juntar os seus 25 e fazer Marcílio Dias. Almirante, não posso, cara. O cara aqui é João Cândido, o Ministério da Cultura. Mas ele chegou a fazer essa proposta concreta. Eu dobro o cacife e você muda o personagem. Não, senhor, muito obrigado. Aí fiz o filme vai bem, passa aqui, passa acolá, não sei o quê, faz barulho. Aí um dia estou em casa, me ligam de uma revista ligada à questão da negritude. Não me lembro qual delas. Mas uma raça negra ou algo assemelhado. O cara elogia muito o filme
e me faz uma entrevista por telefone bastante longa. E eu estava no filme há 2 anos, então eu estava com uma cabeça muito aquecida para as questões pertinentes ali, da questão racial, do preconceito, cacete a 4. Aí o cara acabou dizendo que a entrevista tinha sido ótima, me agradecendo muito, dizendo até que ia fazer uma coisa que não era muito comum, que era mandar um fotógrafo para fazer uma foto para a matéria. Se eu permitia, porque não tinha muito essa prática. Eu disse, claro, não sei o quê. Uma hora depois, bate a porta, abre a porta, o cara, sou Emiliano, sou eu mesmo. Roberto, ele ficou pálido. Disse assim, mas o senhor não é negro. Ele disse, não sou, compadre, não tem esse problema, não sou não, mas por que você veio fazer a foto? Eu disse, pois é, mas posso usar o telefone? Pois não, senhor. O cara não é negro. Voltou, o senhor não leva mal não, mas eu vou embora, eu não vou fazer a foto não. E a matéria não saiu. Aí eu entendi como é que era o negócio de ser negro. Caralho, bom, o filme João Cândido me ensinou na pele como é que é o negócio de ser negro. Porque eu fui barrado, porque negro não era. Tá certo. Eu achei que tudo fazia um certo sentido e aqui veio o filme. Mas nas duas pontas, eu acho que foi o filme que me colocou de situações assim mais didáticas mesmo, entendeu? Aquele almirante que leva até 2 horas da manhã, me enche a goela de uísque para as 2 horas da manhã me fazer uma proposta dela comigo, me bêbado, pensando, porra, como é que vai ser ir para casa? E do outro lado, a revista negra, que faz uma matéria que adora, mas não pode publicar porque o cara é branco. Eu disse, tá certo, então tudo bem, vamos fazer uma comédia que é mais divertida. Voltei a tratar de maluco. Fui fazer o Viagem de Volta, que é recuperação de drogado. O Trama Familiar. Pulou. Pois é, eu tenho algumas coisas para perguntar. Primeiro, qual essa sua relação com a psicologia familiar, assim, que tipo de laboratório foi feito para o filme? E outra coisa é que no filme o psicólogo ele usa uma câmera de vídeo para auxiliar o tratamento. Eu queria saber se você absorveu isso na hora de filmar, se absorveu isso na hora de fazer o filme mesmo. E uma coisa que o Moura chegou a comentar que era um flerte, talvez com o cinema antropológico, se isso está presente ou se você teve isso em algum momento. Eu acho que eu sempre tive um flerte com o cinema antropológico, até no filme mais de ficção que eu fiz, que é O Condenado à Liberdade, mais recente, que é um crime familiar e tem uma terapeuta. E aí o policial vai entrevistar a terapeuta que cuidava do menino que está sendo acusado de ter matado os pais. E ela fala da família. E o policial diz assim, mas a senhora fala como antropóloga, não fala como uma psicóloga. Eu acho que esse olhar, assim, isso eu já tinha naturalmente. Agora, o que gerou aquele filme é que foi mais curiosa, assim, como história de coxia. Em 75, sei lá, depois por volta do Dona Flor, eu tinha que fazer análise. O Jabor tinha me vendido muito essa ideia durante o casamento, o longa o casamento, que eu fui assistente dele, durante o Toda Nudez. A coisa da análise estava muito gritante na década de 70. Ou você arrumava um bom emprego na Petrobras, entrava para uma instituição dessa da vida e ia seguir uma vida careta, ou você caía na clandestinidade para encarar a ditadura, ou você ficava num desconforto impossível, porque você não pegou em armas para derrubar os bandidos, mas também não se alienou indo trabalhar na Petrobras. Esse povo que ficou aqui no meio foi fazer análise. Não tinha como evitar aquilo. E eu era esse povo. E tentei uma vez, largou, estourou o grupo, fui para o Dona Flor, fiquei 6 meses fora, quando eu voltei, não tinha mais vaga no meu grupo, tinha perdido meu lugar, demorei a encaixar na análise, até que peguei e fiz 5 anos, com um terapeuta chamado Moisés Grossman, que é terapeuta de família hoje em dia. E eu costumo brincar dizendo que foi ali que eu tirei a barba verde, sabe, uma certa barba verde de infância pesada, saiu ali. Ali eu comecei a ver o mundo, a funcionar bem.
Eu era internamente uma pessoa muito confusa antes da análise. Acabou os 5 anos de grupo, aquele grupo se esgotou, alta para todo mundo, até logo, obrigado, bararil, bararau. Passou 5 anos, eu nunca mais vi o Moisés, não sabia mais onde é que ele andava, o que tinha acontecido com o Moisés. O Moisés me liga dizendo que queria fazer um vídeo sobre o trabalho dele. Negócio de adolescente, ele tinha largado a terapia de adulto, vamos dizer assim, e de adulto jovem, que é o que eu tinha feito com ele, e tinha se especializado em adolescente. E estava um período de muitas vacas magras, estava alguma confusão conjuntural lá. O Moisés me chama para fazer um negócio lá do trabalho dele. Aí a gente fez um curtinho VHS para um congresso, uma besteirinha, chamada A Conquista do Corpo, sobre final da puberdade, início da adolescência, peitinho, pentelho, essas coisas. E foi ótimo, o pessoal do congresso curtiu, não sei o que lá. E eu achei muito legal, assim, ter uma parceria com o meu ex-terapeuta, uma pessoa que 10 anos antes tinha sido meio e que naquele momento estava né? Então tinha um jogo aí muito legal. Aí disso resultou a vontade de fazer algo maior, mais denso, mais específico mesmo. E terapia de família era uma coisa muito iniciante. Isso é 80, se não me engano, 79, 80, 81, por aí. Tem um congresso na Holanda e o Moisés é convidado, ou se inscreve, sei lá, a levar um troço sobre o trabalho dele. Voltou a ideia de fazer um vídeo. E ele já trabalhava com videoterapia. Ele usava, na terapia de família, o vídeo gravando a sessão o tempo todo e ia criando uma memória daquela terapia. E quando ele achava pertinente no processo terapêutico, ele passava para a família fragmentos das sessões anteriores. E com isso causava um certo impacto na família. Uma, por exemplo, que é carta marcada, você grava a primeira sessão. Faz um tempão de terapia e o cara começa a reclamar que essa terapia não anda, que nada muda, que não sei o que. Tá bom. Passa a primeira sessão para ele. E ele diz, puta, como melhorou, hein? Ainda bem que eu estou fazendo esse negócio. Tinha esse jogo também. Aí ficou essa discussão. A ideia era fazer um documentário em vídeo sobre a prática real da terapia, lá com os clientes reais. Esse era o desejo dele. Primeira coisa que eu falei, ninguém vai topar. Você não vai ter cliente que dê a cara para um troço. Outra coisa, naquele momento, o vídeo era um suporte extremamente marginalizado. Fazer vídeo não era legal. Vídeo não entrava no caderno B do JB. Vídeo não tinha festival, vídeo era uma coisa marginal mesmo. Eu me lembro quem, mas tinha uma metáfora da fórmica, né? Vídeo é igual fórmica, né? Anos depois, igual a fórmica, fórmica hoje é um material tão nobre quanto qualquer outro, né? Você vai em qualquer loja de design das mais sofisticadas e tem sempre alguma coisa com fórmica. O vídeo também se institucionalizou. Hoje tem festival, é uma coisa tão nobre quanto a película. Mas naquele momento não era. E aí eu propus para ele 2 coisas. Eu topo fazer o negócio sobre o teu trabalho, mas não é filme, não é vídeo, é filme, para isso ter uma vida cultural. E vamos fazer com atores, porque no documentário ninguém vai dar a cara. E aí topou, ele achou ótimo, não sei o quê. E o Trama Familiar nasceu assim, eu peguei um livro de videoterapia, fui estudar um pouco aquele negócio, e a gente desenhou a família junto. Se você reparar, aquela família, ela é quase que standard, assim, ela é bem emblemática da família da época. Aquele coronel Medeiros, ele é coronel e chama Medeiros em homenagem a João Batista Figueiredo, que aliás, o chefe de polícia dele, o general Medeiros, não sei se alguém aqui tem idade para lembrar, era um gangster, era o chefe do SNI do Figueiredo. Era o homem mau do Figueiredo, que tinha sido o homem mau do Geisel, então era o mal do mal. Jamais foi visto sem óculos escuros, que vinha daqui a aqui. Medeiros. O nome foi em homenagem a ele, e aquela família foi montada meio em cima de padrões médios. E aí o Moisés escreveu o primeiro tratamento em que ele botou o terapeuta.
e botou o case, propriamente dito, né? Eu fiz um segundo tratamento, aí vai lá, vem cá, a gente acabou filmando. E foi uma experiência também maravilhosa, porque aquilo foi filmado no consultório onde eu tinha feito grupo. No mesmo consultório, porque aquilo foi filmado no consultório do Moisés. O terapeuta é ator, Bernardo Jablonski. Hoje é autor, né? Escreve muito para questões de adolescência, dá aula de psicologia na PUC, é uma pessoa muito interessante, muito rica, assim. Ele que fez o papel principal, o terapeuta. Então, foi um filme também que nasceu com uma certa encomenda, entre aspas. Entendeu? Eu tinha uma missão a cumprir, era mostrar num congresso na Holanda como é que o Moisés trabalha e o que ele trabalha, que é essa coisa tridirecional do avô que interfere, a questão sistêmica da família. E isso eu até hoje me oriento muitas vezes por isso. Eu acho fundamental. A gente não se toca da importância da família na vida da gente, na cara que a gente tem. É 35 filmes? 16. Alexandre Fonseca, que fotografou. Onde você mostrou esse filme? Festivais, encontros? Olha, primeiro, por exemplo, eu também andei bem engraçado nas coisas. O primeiro lugar que eu fui foi Jornada da Bahia, né? Uma coisa altamente politizada, e eu vou discutir o garoto que é viado. Então, de todos os lados. Mas o filme ganhou 2 prêmios. Ganhou direção e ganhou roteiro. Porque a emoção do filme é muito bem transada ali. O filme pega nas pessoas. E quando o Moisés voltou da Holanda, no Congresso da Holanda, ele tinha vendido para a Itália, para os Estados Unidos, para o Iraque, terapia de família no Iraque, não me pergunta quem faz, mas uma instituição comprou. E o INAMPS comprou como material de ensino, porque eles estavam querendo levar o olhar sobre terapia de família para todos os postos de saúde, para pegar adolescente com problema e tratar da família, né? Porque você está num PAN, por exemplo, você é médico plantonista do PAN, aparece um garoto de 7, 8 anos com asma, não tenha dúvida, chama a família para terapia de família. Assim, 9 entre 10 casos será verdade, porque a asma é uma doença somática, essa criança deve estar com dificuldade de expressão, alguém aí nessa família está empatando o andar da dramaturgia familiar. Então, o INAMPS pagou o filme para ter esse uso didático. E o filme passou em muitas instituições ligadas à psicologia, vendeu para esses países que eu estou te falando, e ainda deixou um dinheirinho, deu um certo lucro. E depois vendi para a TV Búzios, passou na TV Búzios. Esse filme ele é coproduzido pela Tela Comunicações, né, que é a produtora que você abre depois. Eu queria saber quando é que foi que você abriu essa produtora e que tipo de trabalho você teve posteriormente. 79. Quando explodiu a Corsina, ficou muito claro que a questão era o voo solo, que o cooperativismo, o espírito de grupo, a patota que um faz o filme do outro, que isso é fundamental para fazer você nascer e você dar uma crescida. Mas chega um certo ponto profissional em que o voo solo é inevitável, ele se impõe. Porque o grupo talvez já não queira fazer. Imagina o pessoal da Corisco, com todo o carinho da minha família que me tratou, eu chegar lá e dizer, tem um filme de psicologia, terapia de família, do meu terreno. Eu ia morrer de rir disso, isso não ia rolar. Aliás, tem uma coisa na Corisco irresistível de contar, que é uma discussão absolutamente bizantina, que durou semanas, se nós faríamos ou não um comercial de um prédio de construção civil no Alto Leblon. E o que isso queria dizer dentro do currículo da empresa, e o que era o valor daquele dinheiro, e que produto nós estaríamos vendendo, e o que estávamos fazendo. E era só um comercial de 30 segundos sobre uma construtora, mas nós não fizemos, inclusive. Me lembro que a gente optou politicamente de não pegar esse dinheiro, não ganhar aquele negócio. Não entramos nenhum de nós para publicidade, foi tudo muito bem, obrigado.
Também não nada a reclamar, mas tinha essa psicologia que eu achava uma maluquice. Gente, isso aqui é uma fábrica de filme, porra, fabrica filme. Vai ficar discutindo agora da construção civil, não fazia muito sentido aquilo na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu achava sensacional uma produtora que podia ter essa crise existencial e podia dizer não a esse filme. Isso também me alegrava muito. Quando chegou a 79, isso já era patente que isso não ia se sustentar e que o voo solo era imperativo. Já tinha ficado claro que o governo não ia engolir a figura do realizador autônomo. Eu, Emiliano, na pessoa física, ganho um concurso público com $100 mil para fazer um longa-metragem, vou fazer Emiliano no meu CPF. O governo já tinha sinalizado que não é este o caminho. O caminho é de você tem que ter uma empresa. E a outra coisa era uma coisa quase que rudimentar, que baixava muito meu imposto de renda. Eu recebia o dinheiro pela tela e pagava imposto pela tela. E isso fazia com que eu era menos punido pelo leão do que se eu fizesse aquilo no RPA, num recibo desses. E aí eu fiz uns 4 ou 5 curtas para terceiros, que eu produzi para terceiros. Porque também tinha isso, não eram todos os curtametragistas que tinham o CGC. Então, muitas vezes, as pessoas me procuraram assim, eu faço pela tua firma, você fica com 5% do que der do filme, mas você não se apurrinha, você só me empresta o CGC. E eu meio que não topava, porque se o cara fizesse uma cagada bancária qualquer, deixasse uma dívida qualquer, estava no CGC da minha empresa. Eu não ia poder dizer para o credor, só cobre a ele. Não, está no seu CPF. Né? Então, eu fiz produção executiva de uns 3 ou 4 curtas, um do Carlos Martins, chamado A Mulher Direita, outro de um menino de Goiás, Sinfonia Caipira, o nome do filme. Não foi Marco Antônio Simas, não. O menino de Goiás veio, fez o filme, voltou amigo de Silvio Darim. Era coisa de Silvio Darim. Mas não tinha uma pretensão empresarial legítima, entendeu? Era um instrumento, tem que ter escova de dente. Então, compra uma escova de dente. Mas não era não tinha o traço, por exemplo, que tinha a Morena Filmes. Sérgio e Marisa, que já nasceram muito mais empresariados do que eu naquele momento. E no final dos anos 80 também, eu reparei que você começa a se envolver bastante com a produção de vídeos educativos, né? E até Sim. Produz muito no NUTES, né? Sim. E aí eu queria saber como é que surgiu esse interesse, a oportunidade de trabalhar com isso. O NUTES no primeiro momento, foi uma coisa de ganha-pão. Porque alguém me ligou, não me lembro quem foi, me ligou dizendo que o NUTES estava precisando de um diretor para fazer uns trabalhos de cinema educativo, mas queria alguém que tivesse portfólio. E ele não tinha um filme para mostrar. Eu vi médico, mando Trama Familiar, um filme de médico, com uma novela que arranca lágrima de pedra, esse é o filme. Claro, os caras adoraram Trama Familiar, eles eram ótimos, e me chamaram, era um filme sobre tuberculose, campanha da tuberculose. E era um filme que tinha por função emocionar as pessoas para provocar o debate da questão. Então, era um apelo ao pieguismo, era um apelo à coisa, pelo amor de Deus, faz chorar, porque os médicos são muito frios. Aí eu fiz foi bom, eu fiquei 4 anos fazendo, meia dúzia por ano, praticamente. Fiz praticamente todas as doenças, só não fiz uma encravada e dor de cabeça, porque o resto, fiz vários. Todos com essa premissa. Faz um filme que emocione as pessoas para elas irem estudar o livro. Porque saía um livro, saía um filme didático e saía um filme dinamizador de debate. Era esse que eu fazia. E o seu segundo longa, que Viagem de Volta, que você aborda a dependência química, eu queria te perguntar como é que esse tema surgiu na sua cabeça, porque esse final dos anos 80, algumas pessoas... Quanto mais cocaína, melhor. Pois é, estavam muito traumatizadas Foda. por aquele momento político, né? E eu queria que você falasse como é.
O Viagem de Volta já é final dos anos 80, exatamente, 88, por aí. Esse período no Nutes me deu uma régua e um compasso em que era possível fazer filme sobre qualquer coisa. Tudo tem uma historinha que alinhava aqueles conteúdos. Então isso ficou como uma ferramenta minha também. Em coisa de um ano, morreram 3 pessoas de overdose perto de mim. Eu tinha um primo, com uma história de alcoolismo muito pesada. E eu saí daqueles anos de Nutes, minha filha tinha nascido, a vida tinha dado uma aburguesada e uma crescida entre o João Cândido, curta-metragista ainda, trabalhando com o prêmio do governo, até esse período todos do Nutes. Aí eu me vi com possibilidade de pegar aquele mesmo jeito de fazer filme na Corisco, na Corsina, com meia dúzia de amigos, não sei o quê, e fazer um longa barato, filmado em 16 e possível de ser realizado. Sérgio Rezende, na época, tinha escrito um texto muito interessante chamado Cinema do Possível. É um texto bonito, Bessa, muito, muito, muito bom. Faltava a coisa sobre o que vai ser esse filme. Mas eu já estava ali com um certo desenho de que era possível. Terceira morte de overdose, eu parei e disse, é isso. É isso, tem que fazer um filme sobre isso, esse negócio está um escândalo, tem overdose demais, o filme nasceu com o nome de Overdose. Aí procurei esse meu primo e disse, vem cá, qual é o caminho? O AA, vai no AA. Mas eu cheguei ao AA como documentarista. Olha, estou com vontade de fazer um filme sobre isso, não sei o quê. Aí o filme virou um filme sobre dependência. Antes de ser cocaína, não sei o quê, eu cheguei aí num espaço muito interessante, ali tem muito filme para filmar, que é dependentes de sexo. Pessoas que conduzem a sua vida única e exclusivamente em torno de produzir com quem transar. Que transam 18 vezes no mesmo dia, se não conseguir transar 18 vezes, se masturba 18 vezes, porque a compulsão é a coisa do sexo. Mas, porra, aqui tem filme pra chuchu. Mas também emocionalmente não consegui segurar a barra, porque as histórias eram... Chama o Polanski para fazer. Aí dei um passo atrás e optei fazer por cocaína. E descobri um negócio chamado Daytop Village, que é uma metodologia de uma instituição em Nova York, que naquele momento era apontada como a melhor coisa no mundo. E eles tinham uma instituição no Rio de Janeiro que praticava, que era a OPJ. Aí fiquei interno em comunidade terapêutica, levei o Nelsinho Nadotti para ser roteirista, passou um fim de semana comigo lá. Enfim, fiquei 3 anos encharcando naquele negócio e fazendo nudes. Então, essa relação cinema e saúde, ou cinema e a possibilidade de, além de entreter o outro, instrumentalizá-lo para ele ficar melhor, estava muito incutida na minha cabeça. Eu tinha vindo de um programa chamado Câncer, Fundamental é a Vida, de 50 minutos, filmado no INCA, sobre o que é câncer, como é que trata, e que também tinha uma historinha, tinha uma novelinha ali atrás para suportar. Aí quando eu fui para o meu filme autoral, eu vim com esse Emiliano. Era esse Emiliano que eu quero fazer um filme para ensinar as pessoas a parar de tirar cocaína. Porra, as pessoas estão morrendo com esse troço. E aí levei 3 anos para fazer, mas fiz. E fiquei super orgulhoso que no final o Conselho Nacional de Entorpecente adotou o filme como filme de referência para o assunto. A Xerox pagou umas 200 cópias em VHS. Todas as comunidades terapêuticas do Brasil ganharam uma cópia para ter no acervo. E depois eu descobri que tinha várias instituições que usavam para passar para o recuperando no dia que ele chega. Eu quero parar de cheirar cocaína, vai para a comunidade terapêutica. Chega lá, teu quarto é aqui, toma um banho, primeira coisa, vê esse filme. O filme virou realmente uma coisa significativa no universo dele. Foi para a TV Manchete, ganhou uma menção Rosa da Margarida. Agora é um filme muito miserável, é um filme filmado no ano do Collor. Outra coisa que também
E produzir isso, assim, quanto é que custa, onde é que vai vir o dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Porque, inclusive, eu tinha esse capital que estava guardado em dólar, escondido nos livros, ele era um dinheiro que, naquele momento, ele era um dinheiro free. Porque se ele existisse do ponto de vista oficial, ele estaria trancado no confiscaço do Collor. Me lembro de eu ligando para o cara da Xerox, dizendo, bicho, você quer desistir? Não era Xerox, era um banco, que era ligado com a Xerox, mas era um banco que depois acabou. Digo, você quer desistir do patrocínio, você tem todo o direito de desistir. Agora, eu também não tenho como de devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro está trancado. Seja na minha casa ou no banco, nesse momento eu cheguei a pensar legitimamente em mudar de profissão. Eu vou ser empresário de transporte escolar, vou comprar 2 vans e vou fazer esse direito. Na época ainda não era a van não tinha chegado. Eram aqueles camburões, aquelas Chevrolet grandes C10, esses carros meio com cara de ambulância ou de carro de polícia. Não. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive muita certeza de que a sociedade civil inventará e reinventará eternamente maneiras de fazer cinema nesse país. Esse vírus está inoculado profundamente nessa população. Não vai ser 2 ou 3 Collor que vão acabar com a produção cinematográfica. Pode ser o neto do Luiz Carlos, pode ser quem for, mas tem uma coisa aqui que eu não sei explicar, que eu acho que é natural daqui, e que eu sabia que viria um novo modelo, eu só não sabia qual era. Aí eu fiz o Viagem de Volta com o dinheiro guardado e os amigos, que foi em 91, 92, e eu fui trabalhar onde? Fui trabalhar também num lugar maravilhoso, Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais. Olha o título do malandro, Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais. Quem era o malandro? Darcy Ribeiro. A braçadeira só faltava ter neon. Você chegava, você era extraordinário especial, dá licença, com a Tizuca fazendo filmes para o CIEP. E eu tive o prazer de conhecer o Darcy Ribeiro, um jeito brilhante, nunca tive perto de ninguém tão brilhante quanto ele. E que foi também projeto ganha-pão para me virar, porque não tinha o que fazer. Eu só volto a filmar com a lei do audiovisual. Que aí veio o Itamar, eu fui trabalhar na Secretaria do Audiovisual, na implantação da lei do audiovisual, e eu acreditava mesmo naquele momento, ainda acredito no conceito do incentivo fiscal. Eu ainda acho que é a melhor solução. A lei está errada, tem que mudar a lei, tudo bem, tem que matar o berde, mas não tem que matar a vaca. Eu acho que a gente tem que, por exemplo, tirar a lei do audiovisual da Bolsa de Valores. Na verdade, só piorou para o cinema. O pessoal da Bolsa não trouxe a idoneidade que se dizia que o título sendo negociado pela CVM seria mais legítimo ou menos corrupto. Pelo contrário, a lama é pior. O mercado de papéis é um lamaçal. Enfim, tem vários parâmetros na lei que poderia ficar melhor. Mas o que eu sinto também é que não há mais charme no apelo principal, na proposta principal, que é incentivo fiscal. E aí me sinto na mesma situação daquela época. Eu não sei qual vai ser o modelito. Agora, é possível que a gente vai ter um governo que não vai ter um modelito de produção audiovisual. Esses caras sabem que isso é importante para o país, né? Outra questão totalizante, assim, quer dizer, sob esse ponto de vista de agora, o novo milênio, essa suposta clareza que a gente tem em relação ao passado, como é que você vê, de uma forma também totalizante, aquele momento desse negócio que eu estou chamando de cinema alternativo, Abranches, aquelas formas cooperativistas, e como você vê esse universo e os filmes que esse universo gerou? Eu acho a coisa mais criativa e mais marcante depois do cinema novo. Se for olhar para a história do país, do cinema brasileiro de um ponto geral, não há quem discorde que o cinema novo é o grande grito. É o brum, né? Ali se muda a história, ali se estabelece princípios. O que acontece na década de 70 não tem nenhuma similaridade, eu não estou estabelecendo semelhanças. Eu estou dizendo que é um outro evento, é um outro momento que, para mim, é o segundo mais importante, porque se pulverizou a atividade, entrou gente para Chuchu, fez-se filmes para Chuchu e exercitou-se ao limite a outras maneiras de contar uma história. Os filmes do próprio Pel, enfim, milhares de filmes que levaram o Arthur Omar,
que levaram às últimas consequências a ideia de que outra maneira eu posso inventar para contar uma história além daquela clássica. E eu acho que isso é uma coisa muito rara. Pode ser que isso venha a acontecer daqui a 1, 2 anos, se você, otimistamente, imaginar que a condição geral do país Brasil vai melhorar e os digitais. Então, essa meninada com grana sai da frente, porque eles têm um digital na mão, que a gente não tinha na época. O que está faltando hoje? Grana mesmo, meio financeiro para as coisas acontecerem. Eu imagino que a gente não vai ficar nessa secura há muitos anos, né? Afinal de contas, precisamos todos viver um pouquinho melhor. Ano que vem tem eleição de prefeito. Eleição de prefeito, historicamente, rola um dinheirinho no pé da pirâmide, porque é com o prefeito que você faz cabo eleitoral, é com o prefeito que você faz presidente da República. Então, não se brinca com o prefeito. Então, é de se imaginar que o ano que vem o país vai estar mais oxigenado, vai ter um sangue melhor circulando nas veias. Com o digital e essa fartura de colégios, de escolas de cinema, eu acho que a gente está às portas de um novo boom desse. Mas não sei se vai acontecer, eu só sinto esse cheiro. Você quer fechar aí? Não, alguma coisa? Acho que ela quer perguntar alguma coisa. Mas o que seria esse boom em termos de linguagem, como é que eram as discussões desse modo de fazer o filme, modo de contar uma história, tanto na época mais efervescente quanto depois, em termos dos filmes mais didáticos, de relação médica. Como você se inseria nessas discussões? O que é? Ficou claro? Não, perdão. Como é que eu me inseria nessas discussões na época? O modo clássico de contar uma história, Sim. Nesse sentido. Como você se inseria nas discussões da época mais efervescente, de que existia um boom de mais filmes acontecendo, mas que filmes estavam acontecendo? Em que medida a criação... É o mesmo medo que eu tenho em relação ao boom do digital. Eu estava falando com o Roberto quando o Roberto chegou. Meu sobrinho é maestro com música. O que eu vi acontecer na música? O equipamento de som, de um modo geral, desde a bateria eletrônica até a caixa de som, até os teclados, foram ficando enormes e sofisticadíssimos e foram facilitando cada vez mais a participação do músico. Se você pensar um sujeito diante de um cravo no século XV, é bem diferente de um DJ diante de 2 tocadiscos ali na festa punk. Isso, por um lado, é bom, porque cria uma democracia criativa maravilhosa. Mas, por outro lado, isso traz em si uma produção de um filme de baquistaca, como certas músicas que você vai ver, tem um bam, 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 que aquilo de música ficou pouco, ficou um ruidão organizado. Eu, ao mesmo tempo que acho extremamente excitante estar nesse lugar que eu estou hoje, que eu posso contar uma história completamente diferente da maneira que eu tinha que contar o trama familiar, por exemplo, ao mesmo tempo eu vejo que pode acontecer isso. Pode se popularizar os meios de produção a um tal ponto que você tenha uma produção muito burra, muito selvagem, muito tosca. Mas faz parte, não existe remédio sem colateral. O que eu acho que a gente está perto é disso, é de se desencastelar a produção audiovisual, que na década de 60 era. O cinema novo dá uma primeira tacada, qualquer um pode filmar, mas ainda era um qualquer um de 15, 20 pessoas. Era qualquer um de nós, aqui nesta sala. O curta, com a economia dos anos 70, com o ocioso do cinemão dos anos 70, dá um novo passo desse. Mais gente pode filmar, mais fácil está o meio de produção e, portanto, mais inesperado, mais surpreendente vão vir esses filmes. Porque, por exemplo, quando eu dou aula de cinema, eu normalmente tenho uma dificuldade muito grande de dar aula de direção.
Eu normalmente dou aula de outras coisas, dou aula de produção, mas porque direção é uma coisa difícil de ensinar, porque se você pegar com a mão muito pesada no ensino da direção, você castra aquela pessoa, você restringe o universo dela, que era uma coisa que eu sentia quando eu comecei no cinema como assistente de direção. Isso não pode fazer. Por quê? Porque não está na linguagem, isso não pode. Que era um pouco o que eu sentia no colégio. Eu me lembro que eu ficava danado da vida, porque a gente lia Graciliano Ramos, que não tinha vírgula. Agora, eu escrevi um texto sem vírgula, tomava 0 na prova. Mas o livro dele me é dado como exemplo, e o cara não usa vírgula. Tem essa coisa de ensinar a fazer arte, que é muito complicado. E eu acho que isso cada vez vai ser mais animado, cada vez vai ser melhor. E não pode, também acho que não pode negar que dá uma certa apreensão, assim, né? Gera uma certa adrenalina, né? Cada vez mais vale tudo, né? Isso é extremamente estimulante, mas também acho que provoca um certo medo, sei lá, não é bem medo, mas uma certa adrenalina. Porque, graças a Deus, está muito livre a maneira de contar a história atualmente, né? A cara dela foi ótima, nem tanto. Eu queria saber se o passo natural seria ir do curta-metragem ao longa-metragem, assim. Se você via no curta-metragem alguma possibilidade estética diferente do longo ou só uma possibilidade econômica, principalmente, assim. Você fazia curta porque era mais barato? Não. Fazer longo ou tem uma diferença estética? Eu acho que tem. Tem uma diferença estética. Quando eu tenho 10 a 12 minutos para contar uma história, eu tenho que ter soluções estéticas, artísticas, que façam elipse, que, enfim, que me toque a história. Agora, eu acho que as coisas não são excludentes, como você colocou, acho que não é uma coisa ou outra, entendeu? Eu acho que o curta-metragem serve também para eu fazer currículo, para eu fazer prática. Eu acho muito complicado, é um dos problemas que eu vejo na lei do audiovisual, que qualquer cidadão, se conseguir, sendo amigo de um homem rico, de uma grande empresa, essa grande empresa desse homem muito rico, pega 4% do seu imposto de renda e produz um longa. Para quem? Para um cara que é amigo dele. Vocês querem entender de cinema ou não? Não tem o menor problema. Quando a lei saiu, eu me lembro que eu escrevi no escritório de produção, assim, lei do audiovisual, filma quem capta. Não filma quem sabe fazer cinema, filma quem sabe fazer dinheiro. Esse é um dos efeitos colaterais ruins da lei. E aí, nesse caso, por exemplo, eu acho que o curta, além de ser um espaço de exercício, um espaço de criação, ele é também um espaço de formação de mão de obra. Porque o cara faz uma maluquice, olha e diz, porra, ninguém entendeu. Eu tenho que fazer minha maluquice diferente, porque se isso é comunicação, eu tenho que comunicar-me com alguém. Pelo menos um na plateia tem que entender. E isso vai purificando, porque eu acho que, não preciso citar nomes nem fatos, mas todo mundo sabe, de vários exemplos de filmes que foram problemas e geraram desastres econômicos, jurídicos e coisas e tais, porque era um diretor estreante ou porque era um produtor estreante. A figura do produtor estreante é muito mais perigosa. O cara que pela primeira vez vai empresar um longa-metragem a partir de um dinheiro que foi, de certa maneira, conseguido com alguma facilidade, porque é um link com um amigo do papai ou é um link com um amigo de não sei quem, ele tem uma tendência natural a gastar esse dinheiro erradamente, a gastar esse dinheiro de uma maneira iniciante, incompetente, de pouca prática. Então, acho que o curta também tem essa função. Agora, é claro que ele tem uma estética própria, e claro que ele é um objeto de arte em si. Muita gente acha que a comparação não é boa, e eu também acho que a comparação não é perfeita, mas ela é razoável. É o conto e o romance. Né? Tem gente que escreve conto. Conto tem característica de conto, tem tamanho de conto, tem profundidade de conto, é do universo do conto. E tem muita gente que escreve romance. Os dois são literatura, mas são coisas diferentes. Eu acho que o curta é um pouco o conto do romance do longa. E, para mim, foi fundamental, na verdade, para eu ver o que as pessoas entendiam do que eu filmei. O Brilho da Noite, voltando ao Filho Problema, o que me irritava muito é que as pessoas não entendiam o fim do filme.
eu passei o que seria a fala final do filme para a música do Gilberto Gil. E as pessoas não sacavam aquilo. Aí veio um momento que tinha que fazer uma versão para fora, e o filme tinha que ser legendado. E aí o cara legendou o diálogo, e não legendou o poema da música. Eu olhei e disse, porra, ficou maluco? Tem que legendar o poema. Não, música a gente não... Mas claro que tem, pô, o poema aí é fundamental. Gilberto Gil... Não precisa ter tão mistério, eu sou muito mais confuso para você. A gente tem muitos mistérios. Mistérios por aí. Quando o cara fez o que eu pedi, legendou aquela letra em inglês, porque o filme estava legendado em inglês, e eu fui ver as reações das pessoas, as pessoas tinham visto outro filme, as pessoas tinham visto o filme que eu queria ter feito, que era o que ele está falando aqui na música, fecha o drama que você acabou de ver. Agora, por um hábito da plateia brasileira, as pessoas viram aquela música como uma música que sobe letreiro, e não se ativeram ao verso específico que eu tinha escolhido, entendeu? Isso também é uma coisa que, para mim, no curta foi muito bom. Certas piadas que eu armei no Diga aí Bahia, de que ninguém riu. E certas coisas que as pessoas riram, que eu jamais imaginar que aquilo era engraçado. E isso é uma função importantíssima no curta. Queria que você desse um balanço, quer dizer, nesse momento que você descreveu, que o Collor, de repente, numa canetada, terminou, é para filme, fecha-se um ciclo do cinema brasileiro, que você viveu intensamente. Quer dizer, tanto do lado do cinema alternativo, tanto trabalhando com os cardeais do cinema novo, sobre as penadas do Nelson, os telefonemas e tal. Como é que você dá um balanço a esse universo do cinema brasileiro que fecha nesse momento? Tem uma coisa assim, que eu acho muito interessante de olhar para o cinema brasileiro, é que a gente vive os ciclos, né? Teve o ciclo Humberto Mauro, teve o ciclo Chanchada, teve o ciclo Vera Cruz, tem o ciclo não sei o quê, tem o ciclo não sei o quê, e agora está acabando o ciclo da lei do audiovisual, vai começar o ciclo do novo modelo, que eu não sei qual vai ser. Durante muito tempo eu sempre olhei para isso com uma certa irritação, uma coisa que não tinha uma vida perene, que ficava toda hora acabando e renascendo, uma certa fênix. E sempre fiquei com a expectativa de, antes de morrer, chegar a viver no Brasil um ciclo permanente. Acabou o papo de ciclo e esse negócio colou para sempre. Agora eu não tenho mais a menor dúvida que isso não vai acontecer nunca. Vamos entrar agora na nova era, que vai durar uns X anos e vai entrar em decadência e vai ter um novo ciclo. E é assim mesmo que é para ser. Acho que é errado em querer que tivéssemos uma história linear, como é linear a história da indústria automobilística, ou a história de outras... Ou do cinema americano, exatamente, entendeu? Que se estabeleceu permanentemente crescimento, alguns solavancos, mas é uma história permanente. E eu acredito que a gente não vai chegar a fazer isso. O cinema americano é o grande empata, né? E eu acho que é mais do que o cinema americano. É a questão da distribuição, né? Se você tirar o olhar do cinema e olhar para arroz, quem ganha dinheiro com arroz é quem empacota arroz e vende arroz empacotado. Não é quem planta arroz, é quem distribui. A questão da distribuição, seja no carro, na droga, em qualquer lugar. Quem é que ganha dinheiro com cocaína? É o cara que planta cocaína lá na Bolívia, que planta papoula? Claro que não. É esse cara ali na favela que vende a quem vai comprar? Claro que não. Quem ganha é um grande distribuidor. E eu não vejo nem o Brasil, nem os países da Europa. A França já teve a Gaumont e não deu certo. Eu não vejo essas cinematografias periféricas com bala na agulha para fazer uma distribuidora que encare as majors, que encare a UIP. Não vai encarar. Então tem que ser sempre ciclo mesmo, não tem outro jeito. Quanto ao cinema americano, eu tenho uma profunda dificuldade de olhar para aquilo, porque é tão massificador, é tão... que é insuportável. Agora, eu também entendo com muita clareza que não adianta se jogar contra eles. Nós não vamos matá-los, sabe? Não é assim. O Davi não agarra o Golias e tenta derrubá-lo.
né? É de longe, com uma pedradinha num lugar muito pontual, é uma coisa muito específica que derruba o Golias. Não é essa coisa suicida que eu ouço de alguns, de que temos que proibir, temos que rejeitar, temos que escorraçar, temos que bater. Quanto mais bater, mais eles vão crescer, igual massa de bolo. Quanto você mais bate, mais aquele negócio sobe. Temos que nos unir a eles. Gosto da ideia dos filmes coproduzidos pelas majors, gosto da ideia dos filmes brasileiros que nascem com lá fora. Seja o Carandiru, seja qualquer outro, o Bossa Nova, ou lá o que seja. A questão dos americanos, né? Quer dizer, eu vejo com mais bons olhos a coprodução com eles do que o extermínio deles. E eu acho que a maioria das coisas, essa ainda é a melhor maneira de jogar. Administre o que existe, não tente matá-lo, mas administre o que existe. É mais sadio, é mais possível, gera mais crescimento. Essa coisa que várias pessoas defendem de botar o cinema americano versus o cinema brasileiro, isto é verdade. Na hora de botar o meu filme no Roxy, e é um empurra-empurra, e meu filme saiu de cartaz antes da hora devida, porque estava entrando um filme dos gringos. Então, nessa pequena luta pessoal, eu e eles, tenho muita gana de matá-los. Mas quando eu olho para todo mundo, assim, olho para o cinema mesmo, para o Brasil mesmo, a gente tem que desenvolver formas de associar eles. Eu acho que o Gilberto Gil, nesse sentido, seria o melhor trabalho dele como ministro, é que ele ensinasse o cinema brasileiro a fazer o que faz a música. O Caetano, o Chico, o Gil, ninguém nunca gravou um disco numa empresa de disco brasileira. Até porque não tem, não é nem porque eles não queriam. E nunca nenhum deles deixou de ser baiano, nenhum deles deixou de dizer o que queria, nenhum deles teve a sua identidade alterada, o seu discurso autoral polido ou intrometido, não sei o quê, e todos gravam para empresas internacionais. Quer dizer, é possível haver a coparceria entre o artista local de qualquer país do mundo e o capital internacional. O problema é que a gente do cinema ainda não aprendeu a fazer isso direito. A gente ainda está fazendo mal feito. Mas, se você olha para o universo da música, isso é muito nítido. O Caetano, todos só gravam para grandes indústrias internacionais, entendeu? Isso prejudica a música brasileira? Certamente que prejudica. Agora, isso também viabiliza o Caetano vender no mundo inteiro, ou não? Né? Então, eu também acho que tem que arranjar um jeito de conviver com isso de uma maneira lucrativa para nós. Mas não, agora, de resto, na hora de marcar meu filme, eu quero matá-los mesmo. Isso é o meu filme. Adriano, queria voltar um pouquinho na tua carreira, perguntar, você teve experiências bem diferenciadas assim, dentro do cinema, principalmente como assistente de direção de vários grandes diretores. E de que forma eles te formaram, foram uma escola para você na direção, essa experiência com assistente de direção, e eu queria que você contasse um pouco da tua experiência com as meninas, no caso que era o Davi Neves, e de que forma você faz essa passagem, a gente pode chamar de cinemão para o curta-metragem, né? Como que você consegue circular de um para o outro, assim? Queria que você comentasse um pouco isso. Olha, o negócio... Quem são seus nomes, assim, de escola mesmo? Quem que te formou? Quem são os seus... Eu acho que eu mais ou menos falei isso logo na largada. Quer dizer, o Roberto Farias e o Nelson Pereira dos Santos foram duas pessoas, cada um com seu filme, que me fez ver que era possível, aquilo era possível. Eu fui trabalhar na firma do Roberto Farias. Evidentemente que a firma, a produtora, tinha um modus operandi. Não importa se o diretor era o Fontoura, o Jabor, o Reginaldo, que era irmão do Roberto, ou o Paulo Porto, não importa. A fábrica fabricava daquele jeito. Então, acho que a primeira marca assim, muito nítida para mim foi a fábrica Refefê, que me disse, olha, aqui marcha-se dessa maneira. Como diretores, eu acho que eu fui ingrato ao esquecer o primário. O Tal Massacre no Supermercado, com um diretor chamado J.B. Tanco, que é uma pessoa muito maltratada pela memória brasileira, porque ele é visto como um chuchadeiro
de segunda ou de primeira, não importa. E, na verdade, o Tanco era um excelente cineasta. O Tanco foi formado na Alemanha, foi assistente do Fritz Lang, o que já é uma referência forte, e, quando acaba a guerra, ele vem para o Brasil. E ele faz 2 filmes autorais que ganham todos os prêmios da época, A Outra Face de não sei o quê e A Mulher de Areia, e que são filmes excelentes, internacionais mesmo, mas que não dão um tostão. E ele, iugoslavo, numa terra que ele mal falava a língua, ele não podia fazer um filme que ganhasse prêmio. O prêmio não paga aluguel, eu acho que é um título para fazer um ensaio, né? Prêmio não paga aluguel. Ele começa a fazer chanchada, faz 48, nenhuma deu errada, todas venderam muito ingresso. E ele que dirige os primeiros Trapalhões, quem ajuda a formatar os Trapalhões, além do Didi, claro, que é o inventor, mas tem muita mão do Tanco nos primeiros filmes de formatação daquele grupo. Eu fui continuista dele, depois eu fui assistente de direção dele, depois eu fui assistente dele na feitura de um roteiro, e depois eu fui diretor de produção de um filme dele. Então, acho que tem pessoa que me ensinou a andar na filmagem, foi o Tanco. Agora, digo andar porque eram coisas muito rudimentares que ele me ensinou. Com o Jabor, com o Fontoura, com o Carvana, com o Reginaldo, com o Paulo Porto, com o Rovai, aí já foi uma coisa de aprender a suportar o outro. Eu acho que o ter sido assistente de direção durante muitos anos foi útil até para os meus casamentos. O francês lá tem razão quando diz que o inferno é o outro, né? O outro é uma complicação, sempre, né? E sem o outro não tem jogo, né? Você vai bater bola contra a parede, é muito chato. Então tem que ter alguém lá. Esse alguém é cheio de ideia, desejo, objetivo, poder. E como assistente de direção não dá, você tem que aprender a dançar a música do cara. E aí é que eu digo, ninguém me ensinou melhor a trabalhar com ator do que o Jabor. O Carvana, por exemplo, tem uma coisa maravilhosa, que é manter o bom humor da filmagem. A filmagem do Carvana, eu fiz um longa com ele, dificílimo, o Se Segura Malandro, eram 4 histórias, acabou o dinheiro no meio, parou, o Carvana bateu, quebrou, parou o filme, continua. O filme foi uma África de fazer. Jamais o filme teve mau humor na filmagem, porque o Carvana fica fazendo um número, fazendo um personagem, jorrando uma vida que, mal e porcamente, eu imito à distância, mas eu ouço muito que as pessoas gostam da minha filmagem, que a minha filmagem normalmente é uma coisa light, prazerosa, entendeu? Eu acho que de cada um deles eu tirei um pouquinho, mas principalmente nessa perspectiva, aprenda a dançar a dança do outro. Isso foi muito útil para quando eu fui fazer os institucionais de medicina, quando eu fui fazer o NUT, porque eu estava sempre fazendo o filme do outro, né? E essa experiência com o Davi Neves? Puta, foi a coisa mais complicada da vida, né? Eu comecei a trabalhar com o Davi no filme anterior dele, chama Jardim de Alá. Um filme pouco visto, mal lançado, não é um filme feliz. E eu fiz trailer, fiz comerciais para TV, toda a parte de lançamento foi eu que fiz, como montador na época. Teve um período da minha vida que eu vivi de ser montador, que eu montei o teu filme, exatamente, Nascimento e Morte. Já era ali início da carreirinha de montador. E aí estabeleci uma certa relação com o Davi era um cara legal, não sei o quê, veio o Collor, passa. Tempos depois aparecem as meninas, e eu fui chamado para ser produtor executivo do filme. O Davi já estava mal, já era uma coisa pública a questão do soro positivo, e ele já não estava mais vendendo saúde. E a gente passou por uma coisa meio macabra, que era bolar sistemas de suporte para o Davi no platô, no caso dele piorar muito. Então, teria uma cadeira de roda, teria um ou 2 enfermeiros, teria sistemas de transfusão de sangue imediato, se fosse precisar, liga agora. Então, o filme já nasceu com uma certa... tem uma coisa aqui. Em algumas coisas, eu discordava do Davi, brincava com ele, sacaneava ele, enfim. O elenco, por exemplo, do Davi era um elenco completamente diferente do que a gente filmou, e eu achava que o elenco dele não tinha idade. Dizia, pô, Davi, você está fazendo um filme chamado The Old Ladies.
o seu filme tem que chamar as meninas, chama The Old Ladies, porque estavam todas fora da idade do livro, né? E quando o Davi morreu, o Moleta me disse, bom, quer dizer, antes do Davi morrer, no contrato de produção do Davi, o Davi botou uma cláusula que se ele não pudesse fazer o filme, era obrigatório que eu fizesse. E o filme vinha de um prêmio, do Prêmio Resgate. Então, aquele filme não podia ser feito por outra pessoa. Ele nasceu amarrado em mim. E ficou aquele bode, né, aquele vazio. O cara morreu, você não tem o que fazer. Bom, mas tem que fazer o filme, não sei o quê, não devolve o dinheiro, cancela, não devolve, não, peraí. Até que chegou uma hora que o Moleta bateu o martelo. Não, a gente vai fazer, eu vou arrumar o resto da grana e você prepare-se para dirigir. E foi para as férias dele, foi para a Europa, sei lá para onde foi. Eu sei que, cara, eu fiquei um mês trancado numa sala, no Flamengo, que era escritório de produção, que não tinha ninguém, só tinha eu. 2 telefones, meia dúzia de mesa, não sei o quê, que era o escritório da IP. Eu passava o dia inteiro andando para lá e para cá, parecia, sabe, leão na jaula, que fica assim, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E tinha o veneziana, baixa a veneziana, sobe a veneziana, porque eu não conseguia acreditar que ia ser possível fazer o filme que o Davi vinha fazendo. E era impossível, não tinha como. Até que um dia caiu a ficha, né, também. Nunca parei de fazer análise, sempre tive alguém por trás me ajudando a arquitetar as coisas. Caiu a grande ficha, eu não posso fazer o filme do Davi. O filme do Davi eu não posso fazer. Eu posso fazer um filme de Emiliano baseado no livro, inspirado no roteiro do Davi. Posso até seguir os passos do Davi. Agora, o filme do Davi eu não posso fazer, porque o Davi morreu. Ah, cara, a vida voltou a sorrir. Quando eu admiti isso, eu passei um fim de semana super bem, fui para Friburgo, eu voltei novo. Eu me lembro, na época, eu comentei que eu tinha enterrado o Davi naquele dia, naquele fim de semana. E aí sim consegui fazer, para que eu fiz? Eu voltei ao livro. Espera aí. Então volta ao livro, relê o livro, puxa cenas do livro que o Davi não tinha puxado, chama o Onésio, o roteirista, manda reescrever cenas tais e tais e tais que constam do livro, mas que não constavam da adaptação do Davi, e herda do Davi o melhor de tudo. Eu não sei se vocês, por acaso, leram o livro. Uma das coisas mais importantes do filme é o banheiro da personagem principal. No livro, aquele banheiro não existe. No livro tem uma referência, um momento lá que elas tomam um banho. O Davi que desenvolveu uma teoria ótima de que as mulheres só são francas entre elas no banheiro. E é no banheiro que elas falam as verdades. E que, portanto, um filme chamado As Meninas tinha que ter 90% dentro do banheiro, porque é ali que é o negócio que as mulheres se mostram. E aquele banheiro é cenografado. Quer dizer, todo o dinheiro da cenografia foi gasto naquele banheiro. O filme é um filme de locação que nós construímos um banheiro. Aquele banheiro tira a parede, tira tudo encaixado. Foi o Clóvis Bueno que fez. Isso, por exemplo, foi uma coisa do Davi que eu segui, mas assim, religiosamente, entendeu? E outras coisas eu tive que admitir que não ia poder fazer o filme dele.